É a altura de ouvirmos a Última Fronteira com Miguel Gonçalves, que hoje está em Castelo Branco, em direto neste Bom Dia. Miguel, bem-vindo e vamos começar a semana com notícias de um cometa ou asteroide interestelar. O que é que nos vais contar? Bom dia, Estela, desde a capital da Beira Baixa, e é de facto uma notícia interessante, esta a primeira que trazemos aqui. Foi notícia em todo o mundo. Será que o Sistema Solar teve a visita do seu primeiro intruso interestelar? E começaste por duvidar muito bem sobre o que é que seria este corpo, asteroide, cometa. O que é certo é que quando foi descoberto em outubro, a 19 de outubro, pelo telescópio Pan-STARRS do Havaí, eis aquele pontozinho no centro que indica precisamente este intruso, os astrónomos rapidamente começaram por desconfiar fortemente que estaríamos perante um corpo que veio do espaço interestelar, cuja origem teria certamente uma outra estrela, um outro bairro estelar, digamos assim. E porquê é que eles chegaram a essa conclusão? Em primeiro lugar, porque a órbita deste corpo era uma hipérbole muito acentuada e, além disso, uma velocidade extremamente elevada. Estamos a falar de um corpo que entrou a cerca de 25,5 km por segundo no nosso Sistema Solar. E parece que vinha da direção da constelação de Lira, em particular da estrela Vega. Quem gosta, quem leu o livro Contacto, de Carl Sagan, ficou imediatamente em pulgas, porque a trama de ficção científica veio precisamente de Vega. Ora bem, este corpo começou então, como estamos a ver neste vídeo, começou a cruzar, digamos assim, o plano da eclíptica, que é aquele plano imaginário onde orbitam os planetas do Sistema Solar e grande parte dos asteroides, e então cruzou precisamente esse plano da eclíptica ainda perto, ainda dentro da órbita de Mercúrio. E depois, apesar de, obviamente, no espaço não existir nenhuma direção preferencial, não existe em cima ou abaixo, vamos simplificar e dizer que então cruzou por baixo, digamos assim, do plano da eclíptica, por baixo dos planetas, e depois a gravidade do Sol puxou-o novamente para cima e, portanto, voltou a cruzar o plano da eclíptica e agora com uma velocidade superior a 40 km por segundo. Ora, o que dizem os astrónomos é que este corpo dirige-se agora a uma grande velocidade na direção da constelação de Pégaso. E, portanto, quando nós analisamos a órbita e a velocidade deste corpo, facilmente se percebe que não pode ter uma origem no nosso Sistema Solar. E, portanto, estamos perante o primeiro intruso do meio interestelar. Isto será assim tão surpreendente, a descoberta deste intruso? Talvez não. O que muitos astrónomos dizem é que o estranho é apenas agora termos descoberto este primeiro corpo interestelar, porque o que nós conhecemos até hoje sobre como é que os sistemas planetários se formam, o início, o meio, o fim, é que quando nós estamos mesmo no início da formação dos sistemas planetários, nós temos toda uma série de corpos, sejam asteroides, sejam cometas, que são expulsos, digamos assim, destes sistemas planetários bebés e, portanto, vagueiam pelo espaço entre as estrelas e alguns podem precisamente ser puxados pela órbita de outras estrelas. Terá sido, no fundo, o que aconteceu com este corpo, que primeiramente pensava-se que era um asteroide, mas que, ou melhor, pensava-se que era um cometa, mas que agora tudo indica que pode ser um asteroide. O que é certo é que neste momento temos todo um conjunto de astrónomos e telescópios profissionais e amadores a olharem precisamente para este corpo para tentar perceber melhor o que é e para onde vai. E, entretanto, já temos imagens de uma outra notícia desta semana. E olha que para contar a história desta notícia, nós temos que focar o nome de uma pessoa chamada Thomas Jacobs. E este senhor é aquilo que se chama um cidadão cientista. Ele, no seu dia-a-dia, ele é consultor de emprego para pessoas com deficiências cognitivas, mas nos seus tempos livres ele utiliza um pequeno programa que é disponibilizado pelo MIT, o Massachusetts Institute of Technology, para analisar os dados recolhidos por este telescópio espacial, este caçador de exoplanetas chamado Kepler. E, portanto, há toda uma grande comunidade de astrónomos amadores, e até podem não ser astrónomos amadores, que analisam precisamente os dados recolhidos por este caçador de exoplanetas. E à procura, precisamente, daquelas curvas de luz que são tão características de quando um exoplaneta passa à frente de uma estrela e depois
cria aí logo uma variação de brilho nessa luz dessa estrela. O que Thomas Jacobs descobriu foi que havia alguns sinais, algumas curvas de luz muito diferentes daquelas que nós estamos habituados a ver em exoplanetas. Tão diferentes que nem sequer são periódicas, ao contrário daquilo que nós estamos a ver neste diagrama, em que nós temos um U, digamos assim, correspondente à quebra de luz, à linha de luz, da curva de luz. Nestes dados que Thomas Jacobs analisou, não havia uma periodicidade. Era um evento único. Ele então enviou estes dados para astrónomos profissionais do MIT e também do Telescópio Espacial Kepler para eles tentarem descobrir o que é que era aquilo. E alguns desses astrónomos, ao olhar para aquela curva de luz, disseram: isto não é totalmente estranho. Quando nós olhamos para a curva de luz, por exemplo, de planetas a desintegrarem-se, ou seja, temos uma grande quantidade de detritos à volta de uma estrela, nós encontramos curvas de luz mais ou menos parecidas com isto. Qual é a diferença? É que neste caso não se repetia precisamente este padrão. Quando nós temos planetas a desintegrarem-se, temos uma grande quantidade de detritos a orbitarem a estrela e, portanto, há ali uma repetição do padrão. Não foi o que aconteceu desta vez, era um evento único. E é então que surge uma outra hipótese que bate certo, de facto, com os dados encontrados. Ou seja, estamos perante 6 exoplanetas, portanto, cometas a orbitarem a estrela de um outro sistema planetário. E, portanto, é uma descoberta absolutamente notável, porque para termos esta detecção, cada cometa, para termos uma pequena ideia, cada cometa bloqueia cerca de 1/10 de 1% da luz da estrela. Portanto, uma descoberta notável que também junta cidadãos cientistas com a ciência. Miguel, vamos ter bem menos tempo para o segundo tema, que nos reporta para Ceres e para a missão que foi prolongada. Pergunto-te ainda com muitos mistérios por desvendar. Sim, muito rapidamente foram publicados 2 estudos sobre Ceres, utilizando os dados da sonda Dawn, que apontam para uma crosta e uma estrutura abaixo da crosta de Ceres que é muito mais maleável do que aquilo que nós estávamos à espera, com muitos sais hidratados e que apontam para que, mesmo por baixo da superfície de Ceres, possa haver uns resquícios de um oceano ancestral em Ceres. E no outro estudo diz até que em regiões ainda mais interiores de Ceres pode ainda haver um registro líquido, ainda com muitas dúvidas, sobre a presença precisamente desse oceano ancestral em Ceres. Esses dados são feitos pela Dawn, porque a Dawn mediu também as anomalias gravitacionais na superfície de Ceres. Ou seja, nós temos um modelo teórico para o que é o campo gravítico de Ceres, mas a nave, a Dawn, registou anomalias entre aquilo que diz a teoria e aquilo que é dado pela prática, o que aponta, de facto, para diferentes estruturas abaixo da superfície de Ceres e muitas delas são compatíveis com esta possibilidade de um oceano ancestral, que das duas uma, ou estará congelado ou então, em regiões mais interiores, poderemos ter ainda um registro líquido de tal oceano. Vamos terminar agora com a imagem da semana e que projeta para 4 escolas portuguesas, Miguel, que pela primeira vez vão dar o nome a um objeto do Sistema Solar. Queres explicar-nos aquilo que vai acontecer? Mais de explicar, vou muito rapidamente nomear e dar os parabéns muito efusivos a Sofia Fernandes, Sofia Lopes e ao professor João Vieira da Escola Secundária Dona Maria II em Braga, João Martins e a professora Cecília Silva da Escola Secundária Luís de Freitas Branco de Paço de Arcos, Bernardo Figueiredo e o professor Paulo Carrapito da Escola Secundária Dona Inês de Castro de Alcobaça e Anderson Ferreira Filho, Daniel Peralta, Cindy Alves e a professora Lília Pires do agrupamento de escolas de Valpaços. Porquê? Porque este conjunto de equipas de várias escolas secundárias do nosso país descobriram há cerca de 6 anos um asteroide. Durante este período de 6 anos foi preciso fazer mais observações para serem validadas pelas entidades competentes na área da astronomia e agora chegou a boa notícia. Sim, de facto estamos perante um novo asteroide que foi descoberta por uma equipa que foi coordenada pelo Núcleo. Parabéns também ao Núcleo e à professora Rosa Duran pela coordenação neste projeto. E agora a confirmação que de facto é um asteroide novo e este grupo de alunos de escolas secundárias e de professores vão agora escolher o nome para este asteroide. A título de curiosidade, apenas para dizer que já existe um asteroide chamado Portugal,
que orbita lá fora e, portanto, não pode ter o nome Portugal, mas de certeza que será um nome bem sugestivo e que provavelmente nas próximas semanas vamos ficar a saber. Portanto, parabéns também à comunidade escolar em Portugal que se dedica, aos professores que se dedicam a trazer também a ciência, dados de ciências de profissionais para serem trabalhados nas salas de aula. E, portanto, muitos parabéns para este envolvimento entre a comunidade escolar e os cientistas. Terá sido um exercício de motivação também para os próprios alunos na relação com a ciência. Miguel Gonçalves, obrigada. Obrigado, Cristina.